Olá, vamos procurar fazer um resumo do primeiro estudo das alianças do Antigo Testamento e a nova aliança em Cristo. Tudo foram utilizados dois livros: o livro Alianças, de Palmer Robertson, da Cultura Cristã, e God's Kingdom Through God's Covenants, de Peter Gentry e Stephen Whelan. As alianças do Antigo Testamento e a nova aliança em Cristo. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Levítico 26:12. Primeiramente, é importante entender que as alianças de Deus fornecem o fundamento e a estrutura para a vida. É conhecendo a aliança de Deus que nós vamos entender melhor o que é a aliança do casamento. É conhecendo a aliança de Deus que vamos entender melhor como funciona o que Deus quer para o relacionamento entre pais e filhos, as responsabilidades no trabalho e todo e qualquer tipo de relacionamento será melhor compreendido a partir do entendimento do que significa a aliança de Deus com o seu povo. Outro aspecto de grande importância é que a ideia da aliança vai nos ajudar a entender a própria estrutura da Bíblia. Podemos até dizer que não é possível se entender a mensagem da Bíblia como um todo, ou a ligação que existe entre o Antigo e o Novo Testamento, sem compreender o que é a aliança de Deus e entender como ela se manifestou, seja nos dias de Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e depois no próprio Senhor Jesus Cristo. E assim vai ficar claro que o Antigo e o Novo Testamento se complementam. Não há uma quebra dessa aliança, mas a nova aliança existe porque antes houve a antiga aliança. Este gráfico nos ajuda a entender a ideia de ligação desta aliança com estes vários personagens da Bíblia de uma forma progressiva, nos levando até o Senhor Jesus Cristo. Será preciso entender um pouco também acerca de tipologia, ou seja, cada um desses personagens carregam em si uma sombra, algo que aponta para alguém maior, e este certamente é o Senhor Jesus Cristo. O que nós veremos hoje, inicialmente, é que a aliança com Deus já se inicia lá no primeiro livro da Bíblia, nas suas primeiras páginas. E essa é uma aliança em que toda a raça humana estará comprometida. Nesta aliança, Deus estabelece os princípios da vida para o homem de forma geral. E esses princípios também estariam envolvidos no próprio relacionamento com Deus. Podemos pensar em alguns elementos básicos dessa estrutura pactual de Deus com o homem original. Nessa estrutura de aliança, primeiramente estava o sábado. O sábado é um bom ponto para começarmos a entender os mandatos da criação de Deus. O sábado foi instituído por Deus como dia de descanso e era o dia em que o homem deveria pensar no seu Criador, deveria adorá-lo, reconhecer a sua soberania, o seu senhorio, e isto era absolutamente indispensável para mantê-lo vivo, para dar a ele condições de permanência sobre a terra. O Senhor santificou o dia de sábado e quis que este fosse um dia de descanso para o homem. Lá em Marcos capítulo 2, 27, nós lemos que o sábado foi estabelecido por causa do homem. Então, o homem precisa do sábado, e o sábado é o sábado da adoração a Deus. Esse é o primeiro elemento da aliança da criação. O segundo elemento é o casamento. Quando Deus fez o homem, ele viu que não era bom que o homem estivesse só, ele então providenciou uma auxiliadora que lhe fosse idônea, a mulher. E nesse caso, era preciso que os dois se casassem e procriassem. E isto tem a ver com a forma correta tanto de casamento quanto a forma correta de ação do homem no campo sexual. A gente pode perceber hoje como o mundo procura deturpar, causando toda sorte de corrupção, contaminação e consequência também na vida da sociedade. Mas o casamento ele está ali na base da aliança
de Deus para com o homem, no sentido de fazê-lo procriar, multiplicar e assim manter a vida. Se aquele primeiro casal não se casasse, ou se eles não tivessem um relacionamento, então a humanidade teria tido seu fim naqueles dois primeiros seres humanos. Em terceiro lugar, nós temos também a aliança feita no trabalho. É uma ordenança de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós lemos que Paulo diz ali que aquele que não trabalha, que não coma. Ou seja, o comer, o se alimentar, a própria vida, ela está inerentemente ligada ao trabalho. Então, a não realização do trabalho gera morte ao homem. Então, nesta aliança de Deus para com o homem, nós vemos esses três princípios básicos. Falta ainda acrescentar aí o pacto de obras, que foi aquela árvore do bem e do mal que Deus colocou no jardim, mas isto veremos depois. E algo que eu quero chamar a atenção aqui, lá em Gênesis 1, 26 a 28, nós vamos entender que o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que será que isto significa? É muito importante para nós compreendermos esta aliança de Deus na criação. O que é essa imagem e semelhança? Geralmente pensamos nelas como sendo qualidades mentais ou espirituais que estão presentes em Deus e também em nós. Qualidades morais, por exemplo. Nós somos seres que podem realizar a santidade, entendem o conceito de justiça, e a semelhança entendemos como sendo esse nosso lado espiritual que tem uma sede por Deus. Mas nada disso está muito evidente no texto, são interpretações teológicas aplicadas ao texto. Mas se nós fizermos uma exegese do texto, talvez isso nos traga uma outra noção do significado de imagem e semelhança. Vamos observar aqui três aspectos dessa exegese que nos leva à interpretação do texto. Devemos levar em consideração o antigo pano de fundo, o background, o cenário do Oriente Próximo, que é relativo ao texto e quando ele foi escrito. Um texto que foi escrito por Moisés, depois do êxodo do Egito. Então é um texto muito remoto, muito antigo, cujas palavras elas têm um sentido dentro do contexto da sua época. A segunda coisa é o significado dos substantivos imagem e semelhança, dentro também desse contexto daquela época e da língua hebraica. E a terceira coisa é a força exata das preposições em e de acordo com. Na verdade, nós temos no texto a crase ali, a imagem, fomos feitos à imagem, e não simplesmente fomos feitos imagem de Deus. Existe aí uma diferença em termos de sentido. Então vamos pensar um pouquinho mais nesse pano de fundo do Oriente Próximo. Quando você lê o livro do Êxodo, por exemplo, e você considera o tabernáculo, pode pensar que aquilo não era uma novidade em si, ter um templo ou um tabernáculo naquele formato. Existiam outros templos pagãos que tinham lá também os seus altares, tinha partes mais interiores, mas quando você adentrava o tabernáculo para a parte mais interna, o que você tinha ali? Você encontrava um Deus em forma de uma estátua, geralmente um animal que representava aquele Deus. No caso do Deus Israel, era justamente o fato de não encontrar esta imagem que o tornava um Deus que não era diferente de todos os demais. Era um Deus que não era representado por nada acima do céu, na terra ou embaixo da terra. Mas apesar dessa diferença, é importante notar a semelhança de costumes e ritos que são daquele período e compreensíveis para o povo num período muito remoto da história. Então, é dentro disto que vamos ver que o sentido da imagem e semelhança na Bíblia tem uma relação com a mentalidade daquele Oriente Próximo antigo. No pensamento egípcio, o rei é a imagem da divindade porque ele é filho da divindade. A ênfase não está na aparência física. Por exemplo, um rei masculino poderia ser a imagem de uma deusa feminina. É muito mais a relação do comportamento do rei que reflete o comportamento
daquela divindade. A imagem reflete os aspectos do caráter daquela divindade, daquele Deus. Então, é uma imagem que reflete as noções essenciais do Deus egípcio. Assim, para resumir, o termo imagem de Deus na cultura e linguagem do Antigo Oriente Próximo, naquele período do 15º século antes de Cristo, teria comunicado duas ideias. Um, o governo e dois, a filiação. O rei é a imagem da divindade porque ele tem um relacionamento com a divindade como filho dessa divindade e um relacionamento com o mundo como governante do mundo por aquela divindade. Era assim que no Antigo Oriente Próximo era entendida esta ideia de imagem e semelhança. Então, nesse período, isso teria sido entendido como um relacionamento de aliança. Nós devemos então presumir que o sentido na Bíblia seja idêntico ou pelo menos semelhante, ao menos que o texto bíblico claramente faça distinção do seu sentido da cultura daquele período. Outro ponto é entendermos o sentido das palavras imagem e semelhança. Imagem, selem, em hebraico, frequentemente se refere a um objeto do mundo real que tem tamanho, forma, cor, composição material e valor. Ela está muito mais associada à ideia física de imagem, como por exemplo a imagem que foi erigida pelo rei Nabucodonosor lá na planície de Dura e que está registrada no livro de Daniel, capítulo 3. Então, a palavra ali, imagem, representa a própria estátua, a imagem física de Nabucodonosor. E que uma estátua física representava o domínio e o governo de um determinado rei em determinada área. Se você chegasse numa terra e lá estivesse uma estátua de um rei, ou seja, a imagem daquele rei ali posta, significava que ali ele dominava, ali era um território dele. Então, este sentido poderia ser aplicado também em relação ao homem, como sendo aquele que deve dominar sobre a terra. Este é o contexto também do texto lá de Gênesis capítulo 1, nos versículos 26 a 28, quando Deus diz para o homem dominar, sujeitar a terra, os peixes, os animais, as plantas, tudo estaria sob essa administração do homem. Mas claro que não como o dono de todas as coisas, mas como alguém que serve a um rei maior, que é Deus, debaixo da autoridade de Deus. Então, ele é um rei vassalo, ele é um rei servo, o homem, ele domina, mas sob o domínio de Deus. Essa seria a ideia de imagem, enquanto semelhança significa a filiação desse homem com Deus. Ele é filho de Deus. Era essa a condição do homem quando ele foi feito perfeito antes do pecado. A sua relação com Deus era também uma relação perfeita como filho, que poderia dispor de todas as coisas que foram criadas para ele. Era assim também que o termo semelhança era aplicado dentro da cultura antiga na relação que um rei, um faraó, por exemplo, tinha com o Deus. Ele se considerava filho daquele Deus como semelhança daquele Deus. Essa palavra também, semelhança, é utilizada em outros textos da Bíblia, significando filho de, como, por exemplo, em Gênesis 5, no versículo 3, quando diz que Adão, ele viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, a semelhança aqui de Adão traduz essa ideia de relacionamento filial entre Adão e Sete. Em Lucas 3,38, nós lemos também o texto que diz, quando fala da genealogia de Cristo, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Veja, filho de Deus. Então, ele interpreta essa semelhança de Deus como uma filiação de Deus. E também o texto de Êxodo, capítulo 4, versículo 22, Deus trata Israel como seu filho. Então, veja lá, diz lá assim: Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. O versículo 23 novamente diz: Deixa ir meu filho para que me sirva, com relação a Israel. Então, assim podemos interpretar que o termo
semelhança tem a ver com a filiação, e o termo imagem indica que Adão, ou Adam, tem uma posição especial e como rei debaixo de Deus. Os humanos governam como resultado do seu status real. É interessante quando nós lemos o número 8, versículo 6, que diz: Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste. O que mostra essa posição de autoridade que Deus deu ao homem, como a que Faraó deu para José, dizendo: Olha, debaixo de mim, mas você tem autoridade sobre o Egito. Agora, há também diferenças nesse pensamento, no sentido em relação ao pensamento lá do Oriente Próximo. Por exemplo, no Egito, somente o rei era a imagem de Deus. E na Bíblia, todos os seres humanos constituem a imagem de Deus. No Egito, somente o faraó, o rei, ele era filho de Deus. E no caso da aliança de Deus, todos os homens, seres humanos, nasceram como filhos de Deus nessa aliança pré-queda. Depois da queda, essa condição é estabelecida de uma outra forma, que nós vamos ver. Mas todos os seres humanos, então, eles nasceram lá no Éden como filhos de Deus. O terceiro aspecto aqui a considerar é a preposição. Na verdade, no texto você lê que façamos o homem à imagem de Deus, à imagem e semelhança. Mas a palavra a é uma crase que é, na verdade, a junção do preposição a com o artigo a. Então, essa preposição que está também no hebraico, ela sugere para nós que nós não somos como Deus, mas nós fomos feitos como a imagem de Deus. Não somos um ídolo, não devemos ser adorados, porque não somos Deus. Existe aí um diferencial em relação àquilo que Deus é propriamente. Então, fomos feitos a imagem de Deus e não propriamente fomos feitos imagem de Deus. Então, é um detalhe também interessante em relação a esse texto. Bem, aqui está um resumo dessa ideia. O termo semelhança indica que Adão, ou seja, a humanidade, tem um relacionamento especial com Deus como o de pai e filho. E o termo imagem indica que Adão, que é a humanidade, tem uma posição e status especiais como rei sob Deus. Os seres humanos governam como resultado desse status real. Conclusão: como servo-rei, vassalo e filho de Deus, a humanidade mediará o governo de Deus para a criação no contexto de um relacionamento de aliança com Deus, por um lado, e a terra por outro. Portanto, o conceito do reino de Deus é encontrado na primeira página das Escrituras. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.